Nos dias 25 e 26 de fevereiro, no Transamérica Expo Center em São Paulo, aconteceu um dos maiores eventos do mercado financeiro brasileiro, o BTG Summit. Venha comigo fazer um tour e conhecer por dentro o evento e algumas das principais empresas que participaram. Bem-vindo, eu sou Lucas Dyer, consultor de investimentos. Deixa seu like e me segue porque vem conteúdo top por aqui. BTG Summit, fiz um pit stop aqui no stand do BTG Pactual. Estamos aqui com Kaique Nunes, ele que trabalha na área de offshore e contas internacionais do BTG Pactual. Beleza, Kaique? Prazer, muito obrigado, viu? Prazer vê-lo. A gente já tinha feito algumas videoconferências, estava faltando esse networking, esse bate-papo pessoal, muito bom te ver. E, Kaique, o que a gente tem falado, né, nesses últimos meses juntos é a importância da diversificação internacional e como que o BTG consegue, através dos instrumentos que ele tem de contas internacionais, pessoa física e também jurídica, auxiliar o investidor nessa internacionalização do patrimônio. Fala um pouquinho disso para o nosso investidor, para o cliente aqui da consultoria, como que a gente ajuda através do BTG. Não, maravilha, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao BTG Summit 2026, obrigado aqui pela disponibilidade. A importância da diversificação, ela já atrai ali toda a diversificação setorial, mas também atrai como realizar essa diversificação, né? Tanto se for na pessoa física, quanto também sendo na pessoa jurídica. A nossa intenção aqui é sempre demonstrar para você de casa, para você público, para você investidor, quais são as melhores soluções, né? E com essa nossa parceria aqui, com a sua consultoria, automaticamente esse trabalho, né, a quatro mãos, esse conjunto, vai favorecer que a gente ofereça também ferramentas para que o cliente ele tenha esse acesso ao maior mercado do mundo. Então essa é a nossa maior intenção aqui. Para a pessoa física, desde instrumentos para diversificação, como fundos de investimentos, renda fixa, a própria Bolsa Americana. Kaique, tudo isso que a gente está falando é, na verdade, um investidor fazendo uma remessa de dinheiro para uma conta internacional e tendo o seu patrimônio financeiro em uma conta de outro país, é isso? É isso mesmo, e com facilidade, né? O cliente ele abre a conta aqui com a gente pelo próprio aplicativo integrado ao BTG Brasil. Ele inicia o processo de abertura de conta, ele realiza um câmbio na própria plataforma e diversifica o seu patrimônio dentre a infinidade de produtos de investimentos. Então é uma experiência integrada. Para o cliente, né? Lógico que nós estamos aqui na consultoria para ajudar, mas é muito fácil, né? Esse cadastro, sendo um cadastro da conta brasileira, ele é muito facilitado também para você ter esse acesso à conta internacional, né? Sim. Quando você mencionou a questão de conta pessoa física e jurídica, talvez não seja óbvio para muitos dos investidores, mas uma estratégia que investidores geralmente de patrimônio elevado, que querem fazer uma blindagem de proteção, é ter empresa, numa empresa de investimento geralmente, por exemplo, situada nos Estados Unidos, onde ele vai colocar ali o seu patrimônio financeiro e fazer essa gestão. Perfeito. Então, além do investidor pessoa física que quer mandar através da conta no aplicativo, é possível também fazer essa estruturação da conta de uma PIC, por exemplo, se a gente cuidar do investidor, né, do patrimônio financeiro dele. Perfeitamente. E a gente oferece todos os insumos suficientes, tanto para essa tomada de decisão, exatamente se faz sentido ou não ter uma estrutura em um paraíso fiscal, por exemplo, em uma estrutura PJ, quanto também com todo o acompanhamento da consultoria, fazendo essa diversificação de patrimônio, pensando na blindagem patrimonial. Então, de fato, a gente presta todo esse suporte também. Legal. Bom, você investidor que pensa nessa internacionalização, eu estou aqui para ajudá-lo e com certeza o Kaique está aqui para ajudar a gente também. Tá com a gente. Então, continue acompanhando nossas redes sociais, siga o BTG Pactual nas suas redes sociais e tem sido um prazer esse evento. Parabéns pela organização. Prazer é meu. Pela presença, viu? Muito obrigado. BTG Summit, fiz um pit stop aqui no stand da Investo, os maiores gestores de ETF do nosso mercado. Estou aqui com o Rafael, ele é do time de relação com investidores da Investo. Rafael, o investidor tem muito essa ideia, né, de que investir através de ETF é montar uma carteira passiva. Não que essa tese esteja errada, mas, cara, conversando com vocês aqui, eu já conheço a casa, mas olhando o leque de opções que vocês têm de ETF, dá para fazer uma carteira muito ativa investindo com ETF. Fala um pouquinho sobre isso. Muito, assim. A gente tem 27 ETFs aqui listados na B3, que vão desde renda fixa Brasil, renda fixa nacional,
ações Brasil e ações internacional, e tem cripto também. Então, como tem muita liquidez, né, você consegue negociar na bolsa todos os dias, você acessa vários mercados no mundo, tem ETF que compra 10 mil ações no mundo, tem ETF que compra renda fixa no mundo todo. Você consegue ativamente gerar retornos com menor risco, diversificados, e retornos acima dos seus índices que você está olhando. Assim, não é uma carteira passiva que fica parada para sempre. Não é só comprar Ibovespa, só comprar S&P 500, não é isso. Não, só de Bolsa Brasil nós temos 7 ETFs, só de Bolsa Global nós temos mais outros 13 ETFs. Então você consegue, a partir da sua visão de mercado, do seu desejo, da sua capacidade de risco, montar a sua carteira própria com ativos líquidos, que tem vantagens tributárias, dependendo da carteira que você está comprando, e com muita transparência. Todos os dias no site da Invest você consegue ver a carteira exata do que você está comprando. O custo é barato, né? Geralmente a taxa de administração de um ETF de vocês ela é bem mais baixa do que a taxa de um fundo ativo. E, claro, tem bons gestores ativos também, mas são taxas que geralmente são muito mais baratas, né? Exato. Assim, os ETFs costumam cobrar, os nossos, na média, cobram 0,30% ao ano, não tem taxa de performance, né? E é como você falou, os gestores ativos fazem um trabalho, né, e tentam gerar alfa, a gente dá acesso a mercados que muitas vezes nem os gestores ativos conseguem fazer, porque eles não têm aquela capacidade, não têm aquela expertise. Eu percebo que a Investo, né, ela consegue, através de investimentos passivos, ter uma profundidade em alguns temas muito legal, né? Por exemplo, a tese de urânio, uma que a gente estava conversando agora. Sim. Fale um pouco sobre esses índices temáticos que vocês têm na Investo e como que o investidor pode acessar esses temas, e se você tem alguns dos queridinhos também dos temáticos. Tá bom. A gente estava falando de urânio, energia nuclear, né, uma tese que cresceu muito no ano passado, principalmente, né, em várias economias, vários governos que estão estimulando a volta da produção de energia nuclear através, obviamente, do urânio, como matéria-prima. E a gente tem o ETF que compra empresas ligadas a esse segmento da economia. Ou seja, ele é um fundo de ações, só que específico para esse segmento. Exato, fundo de ações internacional, só que ele só compra empresas desse segmento, desde mineradoras de urânio até empresas que têm usinas nucleares no portfólio. Esse é um tema que é muito legal. A gente tem um ETF de semicondutores, então para todo esse mundo de inteligência artificial, né, que está crescendo muito, toda essa inteligência artificial precisa de semicondutores. Também é um fundo de ações, também internacional, compra NVIDIA, compra TSMC, você tem a carteira diversificada de produtores, é outro tema que é super legal. E temos coisas até diferentes, assim, por exemplo, mercado imobiliário americano. A gente tem um ETF que compra como se fossem os fundos imobiliários lá fora, né? Você compra 150 fundos desse, só que você compra aqui na B3 e tem exposição a esse mercado. Então, tem uma gama, a gente cria esse ETF, traz e disponibiliza para investidores aqui na Bolsa. Bom, no final das contas, né, o nosso investidor, ele precisa ter o diagnóstico correto, né? Porque a gente tem as opções de internacionalizar o portfólio, de fato mandando dinheiro para fora, mas também temos opções que, do ponto de vista operacional e tributário, ele é muito mais simples de você utilizar instrumentos como que a Investo traz para o nosso mercado e ter esse nível de exposição com esse nível de detalhamento que é impressionante. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Te agradeço, obrigado. Um abraço. Valeu, pessoal. BTG Summit, fiz um pit stop aqui no stand da V8, gestores de fundos de renda fixa, fundos multimercado, ações. Estou aqui com o Gilberto Barbosa, gestor do fundo V8 Speedway Long Short. Fundo extremamente técnico, né, Gilberto? E assim, falando um pouquinho do que eu gosto e como que eu tenho usado nas carteiras, para mim é muito legal essa ideia de você ter um fundo que trabalha renda variável com uma volatilidade de multimercado, às vezes até de renda fixativa. Explica um pouquinho para o nosso investidor, para o cliente aqui da nossa consultoria, como que a V8 trabalha nas carteiras, enfim, toda a sua análise que a gente pode agregar nos portfólios. Boa. Valeu, Lucas. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá. O Speedway, ele é um fundo long short de ações. Então, alguns clientes se assustam quando a gente fala que é operações do fundo, né? Porque ações é uma classe de ativos que naturalmente tem mais volatilidade. Mas o Speedway, a estratégia long short, ela permite que a gente tenha posições para ganhar com a alta dos papéis, como também com a baixa dos papéis. Então, esse equilíbrio de posições compradas e vendidas permite que a gente reduza muito a volatilidade da carteira e que a gente não dependa que a bolsa suba ou que a bolsa caia para gerar retorno.
consequentemente a gente consegue ter mais liberdade para aumentar, diminuir as exposições para ter menos volatilidade, ao custo do cliente, né? E no caso do Speedo, a gente realmente tem esse perfil de risco mais baixo. Então, ele é um fundo que a gente montou pensando no investidor mais moderado mesmo. Então, ele vai ter esse target de volatilidade de 2, 4, quando a gente tiver muita volatilidade de 6%, que é muito inferior do que a volatilidade da Bolsa, que roda na casa de 24%. Então, É uma forma de investir em ações sem ter aquele gráfico do taquicardia, né? Exato, perfeito, é exatamente isso, né? Falando esses números mais para dar esse referencial, né? Então, se eu estou falando de uma vol de 4, né? A vol da Bolsa é 6 vezes maior, né? A volatilidade, esse gráfico aí é mais confortável para alguns clientes. Mas o fundo tendo ações na carteira, explica um pouco melhor. Pode ser então, a gente está no momento de máxima histórica do índice Bovespa. O investidor deveria se preocupar de entrar num fundo como esse em momento de máxima histórica? Qual seria a sua visão? Não, perfeito. Esse fundo ele é montado para ter descorrelação com as outras classes de ativos. Então ele é um fundo para compor uma carteira com outros produtos, outros investimentos. Então ele não depende do cenário. Então ele vai ser um fundo que ele vai compor super bem com um fundo multimercado, com posição de B, inclusive com posição de bolsa mais agressiva. Se o cliente quiser ter uma posição de bolsa para capturar uma alta, você não vai ter problema de ter o Speedo lá. Ele vai ser um fundo montado para ter descorrelação. Então, momento de mercado, ele é uma coisa que é independente. Assim, ele não deveria ser uma variável relevante para você tomar a decisão de comprar ou não o Speedo. Tá. E se a gente pudesse... Bom, estamos num evento aqui, normal que as pessoas passem na frente, dando continuidade. Fundo que trabalha comprado e vendido, ou seja, apostando na alta e na baixa das ações. Se você pudesse falar ali, sem obviamente abrir muito a estratégia do fundo, quais que seriam ali os setores que você está mais positivo, ou seja, mais longo, apostando na alta, e alguns setores, sem falar papéis, mas alguns setores que você está mais negativo, apostando na queda? Perfeito. Ao longo dos últimos meses, a nossa estratégia, que tem um viés mais quantitativo, mais baseado em números, a gente gradualmente aumentou a nossa posição comprada no setor financeiro, né? Não significa que a gente só tem bancos, a gente tem algumas posições vendidas também, mas a gente tem mais posições compradas. Uma posição interessante que a gente vinha vendido no setor de consumo cíclico há bastante tempo, né? E ao longo aí dos últimos 6 meses, mais ou menos, a gente virou com uma posição comprada, em destaque principalmente ali para posições de incorporadoras, né? Então, eu acho que são dois setores interessantes aí para comentar para os clientes. Legal. Eu gosto desse tipo de gestão especializada que vai fazer os ajustes rápidos na carteira, né? Então, estava com viés negativo, vira para viés positivo, e delegar para bons gestores tem essa função, né? De alguém que está ali o dia inteiro na mesa, analisando os setores, fazendo os ajustes. Obrigado, Boa. Gilberto. Obrigado a você, Lucas. Foi um prazer. BTG Summit, fiz um pit stop aqui no stand da Sparta, grandes gestores de crédito, de renda fixa e parceiros nossos também da consultoria. Estou aqui com a Glenda, faz parte do time de relação com o investidor da Sparta. A gente conversa bastante, inclusive, né, Glenda? Bem-vindos ao nosso espaço. Muito legal, parabéns, viu, pela presença de vocês. Tá virando praxe já, né? No ano passado nós também fizemos um bate-bola aqui na Sparta, então tá marcado. Todo Summit vai ter bate-bola aqui no stand da Sparta. Mas fala um pouquinho pra gente aquilo que a gente estava conversando em off, sobre o mercado de crédito, como estão os spreads hoje e quais são os veículos da Sparta que você acha que podem se beneficiar desse cenário de 2026. Perfeito. A gente viu, vamos tentar fazer um passo atrás, né? Claro. O que influencia muito os spreads de crédito? É fluxo. Então, assim, é demanda para a classe, que a gente viu que nos últimos 2 anos aumentou muito. Você acha que teve impacto da Selic nisso? Teve mais impacto, limitação de LC e LCA. Os fundos exclusivos que tinham benefícios tributários perderam, então eles acabaram virando fundos exclusivos de dever incentivadas. Então teve muita demanda, todo mundo começou a olhar com mais carinho e a gente teve também mais ofertas. E a grande questão é que não paga imposto de renda, né? E com a Selic mais alta, aí entra nesse ponto, com a Selic hoje a 15%, representa 2,6% ao ano, você está exposto num produto isento versus um taxado. Então o cliente faz a conta Isso, e fala... imagina um investidor alocador de 10 anos, 20 anos, o impacto que tem no portfólio. Faz muita diferença, né? Porque só crescimento, juros compostos, só fazer a conta. Então a gente viu essa demanda muito forte, então os prêmios foram minguando ao longo do tempo. E
a ponto de, hoje em dia, pagarem menos do que um tesouro direto, do que um título público. Só que a gente está nesse ponto de inflexão, então a gente deve ter provavelmente bastante volatilidade ao longo dos próximos meses. Por quê? A gente viu no finalzinho de 2025. Tava com uma demanda muito forte, a gente teve a MP 1303 que previa taxar esses produtos. Não foi aprovada, todo mundo falou assim, não precisa alocar. Pisou o pé no freio, o spread abriu, ou seja, o preço aumentou para continuar atraindo investidor. Ou seja, ficou um pouco mais atrativo para quem aloca em renda fixa. Esse spread maior significa um prêmio maior para quem investe, tá? Só que o que aconteceu? A gente teve muita liquidez no mercado. A gente teve antecipação de dividendos no final do ano, porque também mudou a regra de tributação. A gente teve evento master, então muita gente recebeu esse recurso do FGC e inundou o mercado de recursos novos e o spread voltou a fechar novamente. Agora, em fevereiro, a gente teve evento Raizen. A gente não tinha nossos fundos, mas algumas casas tinham e deixou... Uma empresa grande, tinha alguns papéis relevantes, ele fez algumas emissões. Ninguém sabe até exatamente o que vai acontecer com a empresa agora, mas gerou todo um estresse de mercado. Então a gente deve ter o que daqui pra frente? Volatilidade. É a única coisa que eu consigo cravar aqui pra vocês. Na renda fixa. Porque vai influenciar muito essa dinâmica de fluxos. Investidor tá vendo multimercado, quer alocar no multimercado, tá com uma janela interessante, vou continuar na renda fixa, mas que a gente entende que ainda tem muita oportunidade, espaço, apesar desses Atenção, preços pessoal, oscilarem. Oportunidade com a Sparta. Sparta, debêntures incentivadas estratégico. Por quê? É um fundo que ele também vai sofrer um pouquinho esse impacto com a abertura e fechamento de spread, mas ao mesmo tempo ele tem um componente muito interessante que é a taxa pré-fixada. Esse fundo acompanha a pré de 2 anos, que hoje em dia está num patamar elevadíssimo, por volta de 13%. Como a gente vai ter queda dos juros a partir do mês que vem, né? A Banco Central já anunciou, a pré costuma fechar e o fundo entrega um baita resultado. Mês passado, em janeiro, esse fundo rendeu 2,7% em apenas um mês. Uma renda fixa muito turbinada, isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda. E não tem tanta volatilidade, viu? A volatilidade vai gerar em torno de uns 2,5% ao ano, então super tolerável para o cliente. Então a gente entende que a taxa pré acaba sendo bem interessante para o investidor alocar agora e aproveitar. Só que nem sempre é bom você estar num produto pré-fixado. A gente mora no Brasil. Geralmente os juros sobem. Estratégico faz nesse sentido. A gente tem um mecanismo que a gente fala que é uma mudança, assim, não depende da opinião do gestor, porque a gente é muito humilde no sentido, tipo, não conseguimos prever o mercado. Então, quando o Banco Central vai lá e anuncia, olha, vamos começar um aumento de juros, aumentou a Selic num dia, no outro o fundo vai ficar pós-fixado, vai acompanhar o CDI. Então dá pra gente chamar ele de uma renda fixativa, de certa forma, porque tem hora que ele vai ser pré, tem hora que ele vai ser pós-fixado. É pra ele ser essencialmente pré-fixado, mas esses movimentos de aumento a gente vai ser pós, para proteger mesmo o investidor, porque a gente entende que é onde é a janela pior. Então ele é um pouquinho ativo, mas o mais importante é que não depende da nossa opinião, depende do Banco Central tomar as decisões. Decisões técnicas, sim. Exatamente. Legal. Bom, eu tenho usado já, né? Essa dica foi dada há alguns meses em conversas, né? Então tem cliente que já pegou essa rentabilidade muito boa. Já tem alguns investidores nossos, né, da minha carteira, da carteira do escritório, que tem esse produto no portfólio e está se beneficiando de uma renda fixa turbinada, né? Ou seja, ela tem um pouquinho de volatilidade a mais do que a renda fixa tradicional, mas longe da volatilidade de renda variável e consegue capturar esses movimentos de juros. Então, acho que foi muito legal. Sigam o time aqui da Sparta, sigam as redes sociais da Sparta, sigam também as nossas redes sociais, porque nós vamos fazer aqui uma cobertura bem legal do evento do Summit. E o que eu mais gosto, ontem eu fiz algumas filmagens ali na plenária, mas para mim esse bate-papo e networking é o que tem de melhor nesse tipo de evento. Então, com certeza. Obrigada pela visita. Ano que vem você tá aqui de novo. Combinado, presença marcada. Valeu, gente. E esse foi o nosso tour pelo BTG Summit 2026. Dias de muito networking e apresentações engrandecedoras. Só não esquece de deixar o like e me seguir nas redes sociais. Um forte abraço!